Se você está assistindo a este vídeo, já deve conhecer o cometa 3I Atlas, um visitante interestelar raro e misterioso, diferente de tudo o que já cruzou nosso sistema solar. Recentemente, a China surpreendeu a comunidade científica ao divulgar novas imagens do 3I Atlas, justamente enquanto vários telescópios ocidentais, como o Hubble, o James Webb e o Very Large Telescope, enfrentavam paralisações técnicas. Essa inversão de protagonismo pode marcar uma virada histórica na astronomia, redefinindo quem controla os dados e o ritmo das descobertas cósmicas. O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto confirmado vindo de outro sistema estelar. Ele atravessa nosso sistema solar em trajetória hiperbólica, trazendo consigo pistas sobre a química e a formação de mundos distantes. As observações iniciais revelaram uma composição incomum. Uma coma dominada por dióxido de carbono, proporções anormais de CO2 em relação à água e poeira rica em compostos orgânicos. Uma assinatura química inédita. Agora, com parte da infraestrutura ocidental temporariamente inativa, observatórios chineses assumiram a dianteira. Usando câmeras de altíssima resolução, estão capturando detalhes da coma, da cauda e de plumas de poeira com precisão notável. Essa nova liderança levanta questões sobre o equilíbrio global na pesquisa astronômica, o acesso a dados e a própria geopolítica do espaço, temas que prometem moldar o futuro da observação interestelar. Primeiro, a oportunidade científica. O cometa está em constante evolução. Sua liberação de gases muda conforme se aproxima do periélio, sua proporção de poeira para gás se altera e sua morfologia se deforma sob a pressão da radiação solar. As observações feitas durante esses períodos intermediários, por qualquer parte, são preciosas, permitindo mapear como o 3I Atlas se transforma ao longo do tempo. Para os astrônomos chineses, a capacidade de preencher essas lacunas de observação lhes dá um papel poderoso na construção da história do cometa. Segundo, controlar as imagens significa influenciar a interpretação. Quem publica os dados primeiro, frequentemente define a narrativa. As imagens chinesas podem destacar certas características, interpretações morfológicas ou anomalias que orientarão os estudos subsequentes. Num ecossistema científico em que reputação e citações são importantes, o acesso antecipado a quadros críticos oferece uma vantagem considerável. Com o tempo, as equipes chinesas podem liderar os modelos composicionais ou dinâmicos do 3I Atlas. Terceiro, há a questão da soberania científica e do acesso. Muitos observatórios ocidentais operam sob políticas de dados abertos e colaborações internacionais. Mas, à medida que a infraestrutura espacial da China cresce, a decisão de liberar ou reter dados pode se tornar uma ferramenta de influência. Se instituições chinesas optarem por restringir o acesso aos dados de acompanhamento, isso pode dificultar a participação global e a verificação independente. Por outro lado, o compartilhamento aberto das imagens poderia democratizar a ciência, mas apenas se houver transparência nos prazos e nas políticas de divulgação. Quarto, não se pode ignorar a questão da percepção e do prestígio. A ciência espacial é tanto uma questão de dados quanto de orgulho nacional. A China tem investido pesadamente em seu programa espacial, de sondas a missões lunares, e vem se consolidando como uma potência emergente em astrofísica. Divulgar imagens cruciais num momento em que telescópios ocidentais estão inoperantes permite ao país exibir sua capacidade técnica, monitoramento de espaço profundo e liderança em ciência de fronteira. A narrativa midiática de que a China salvou o dia pode repercutir muito além dos círculos acadêmicos. Quinto, o episódio expõe a fragilidade e a desigualdade da infraestrutura astronômica global. Durante décadas, o acesso prioritário a grandes telescópios, a concentração de financiamento em instituições ocidentais e a coordenação através de redes tradicionais moldaram as vozes dominantes. Mas, conforme as capacidades se distribuem globalmente, o antigo paradigma começa a ruir. Hoje,
Um único país com instalações modernas pode ter peso desproporcional em grandes descobertas. Sexto, há implicações para futuras missões. Se houver propostas para se aproximar ou visitar o 3I Atlas ou outros visitantes interestelares, quem detiver mais dados, órbitas refinadas ou imagens precoces estará em posição privilegiada para propor trajetórias, obter apoio e reivindicar liderança. As equipes chinesas, com observações exclusivas ou antecipadas, ganham terreno nessa diplomacia científica. Ainda assim, surgem questões críticas. As imagens chinesas estão calibradas de forma compatível com os outros conjuntos de dados? Há diferenças em filtros, tempos de exposição ou respostas instrumentais que dificultem comparações? A comunidade global terá acesso completo e oportuno aos dados brutos para reduções e verificações independentes? Os metadados e parâmetros dos instrumentos serão divulgados? Existe também o risco de interpretações prematuras. Com telescópios ocidentais silenciados, as imagens chinesas podem ser usadas para inferir formação de cauda, ejeções assimétricas ou gradientes composicionais, mas sem observações simultâneas em múltiplos comprimentos de onda. Essas interpretações podem ser enviesadas ou incompletas. A ausência de dados espectroscópicos e térmicos de outras instalações pode deixar lacunas críticas. A tentação de construir uma grande narrativa a partir de dados limitados é forte, especialmente quando isso favorece o prestígio. Para a comunidade astronômica global, essa virada é um alerta. Nenhum sistema deve depender excessivamente de um único conjunto de observatórios. Diversificar, estimulando mais observatórios na Ásia, África, América do Sul e Hemisfério Sul, torna-se essencial. Projetos e mecanismos de financiamento que apoiem monitoramento distribuído e redundante ganham nova urgência. A movimentação chinesa ilustra o valor da infraestrutura. Quem a constrói e mantém influencia o rumo das descobertas. O caso do 3I Atlas também tende a intensificar a competição por futuros objetos interestelares. Astrônomos estão em alerta. O próximo visitante precisa ser acompanhado com cobertura máxima, do rádio ao infravermelho e aos raios-x, a partir de tantos pontos de observação quanto possível. O risco de telescópios fora de serviço, sem verba ou com agenda cheia, não pode ser ignorado. Isso implica expandir redes globais de alerta, garantir observatórios de apoio e aumentar a coordenação em tempo real. Para as equipes chinesas, este momento pode marcar uma virada em sua reputação mundial. Se fornecerem dados precisos, medições refinadas ou descobertas composicionais exclusivas, poderão remodelar as parcerias astronômicas globais. Instituições ocidentais, em resposta, podem acelerar modernizações, investir em redes mais resilientes ou propor novos modelos de infraestrutura compartilhada. Também é possível que surjam propostas de observatórios neutros, desvinculados de governos, com acordos cooperativos que garantam cobertura contínua durante períodos críticos. A comunidade científica tende a reagir contra o controle concentrado de dados essenciais, reconhecendo que o progresso depende de canais abertos, redundantes e acessíveis a todos. Por outro lado, o sucesso, ou o fracasso, da China na interpretação dessas imagens será determinante. Se erros ou interpretações incorretas surgirem, equipes rivais examinarão os dados, contestarão conclusões e exigirão transparência total. O controle excessivo traz riscos. Exagerar ou caracterizar mal o 3I Atlas pode expor falhas de credibilidade. O escrutínio será intenso. No campo mais especulativo, essa mudança também eleva as apostas quanto à forma como a astronomia se integra à estratégia nacional. A astronomia observacional, antes vista como um domínio essencialmente internacional e colaborativo, pode tornar-se cada vez mais competitiva e estratégica. Os recursos espaciais, o financiamento e a liderança científica passam a se entrelaçar com o prestígio nacional. É provável que vejamos mais países correndo para construir observatórios igualmente avançados, impulsionando inovações em telescópios de grande abertura, levantamentos de céu e processamento de imagens. Isso também pode aumentar as tensões em torno de janelas de observação exclusivas.
Se as equipes reservarem certas observações para análise interna antes da divulgação pública, embargos de dados se tornarão mais disputados. O equilíbrio entre proteger direitos de descoberta e permitir o avanço rápido da ciência coletiva pode se transformar em campo de batalha. No meio dessas transições, o próprio cometa torna-se peça secundária em uma disputa por influência. Na cultura científica, ter um objeto como o 3I Atlas já é raro o suficiente. Sua trajetória hiperbólica garante que, ao partir, talvez nunca mais retorne. Cada imagem, cada espectro, cada fragmento de dado é um artefato único e irrepetível. Perder tempo de observação é reduzir as chances de descoberta. O fato de os observatórios chineses terem ocupado essa lacuna lhes dá mais do que imagens, concede-lhes a tutela de um visitante cósmico efêmero. Imagine o futuro. Décadas à frente, cientistas reconstruindo as propriedades do 3I Atlas poderão olhar para este momento como um ponto de inflexão no poder astronômico global. Teriam as imagens chinesas revelado uma nova estrutura morfológica? Localizado um jato inesperado? Revelado fluxos assimétricos de poeira? Ou identificado heterogeneidades químicas incomuns? Se sim, esses registros podem se tornar parte do acervo canônico da astronomia, e as equipes que os produziram terão seu crédito consolidado. O drama dos telescópios que ficaram às escuras é também simbólico. Ele ressalta que a ciência não é imune a limitações de infraestrutura, ciclos de financiamento, falhas de manutenção ou contratempos geopolíticos. Mesmo os poderosos telescópios ocidentais, com décadas de tradição e prestígio internacional, permanecem vulneráveis às realidades logísticas e às pressões de agenda. Em contrapartida, observatórios nacionais bem financiados e flexíveis, em potências emergentes, podem operar com agilidade e se adaptar para preencher essas lacunas. Do ponto de vista de jovens astrônomos e estudantes, essa mudança traz tanto inspiração quanto apreensão. A ideia de que uma instituição local possa aproveitar um momento e produzir dados críticos pode estimular investimentos em instalações nacionais, maior engajamento na astronomia observacional e uma visão mais global das oportunidades científicas. Mas também pode criar novas hierarquias. E se instituições sem grandes telescópios forem ainda mais marginalizadas, especialmente se não tiverem acesso aos grandes bancos de dados? Além das implicações técnicas e estratégicas, há uma dimensão poética. O universo não espera. O cometa 3I Atlas é um viajante, um relicário de um sistema distante. Ao cruzar brevemente nosso domínio, sua jornada permanece intocável pela ambição humana. Ainda assim, nesse breve instante, cabe à humanidade decidir quão profundamente irá observá-lo e quão plenamente decifrará sua história. O fato de os observatórios chineses terem aproveitado esse momento enquanto outros falharam parece quase inevitável. Uma demonstração de que no domínio espacial, capacidade gera oportunidade. Há paralelos claros com momentos passados em que o poder científico mudou de mãos. Quando os telescópios do Chile, do Havaí ou das Ilhas Canárias começaram a dominar determinados levantamentos do céu, a cartografia astronômica mudou. Quando os radiotelescópios se espalharam por mais nações, o centro da radioastronomia se diversificou. Agora, na era dos visitantes interestelares, com janelas de observação curtas, trajetórias incertas e dados preciosos, possuir observatórios bem posicionados e capazes de reagir rapidamente pode determinar quem lidera. Claro, este momento não é um jogo de soma zero. Idealmente, as imagens chinesas enriquecem o conjunto global de dados, permitindo curvas de luz compostas, espectros calibrados em conjunto e sequências morfológicas completas. Se as equipes envolvidas se comprometerem com a colaboração aberta, a distribuição dos dados brutos e a integração com redes existentes, essa mudança poderá se tornar um marco de astronomia inclusiva, e não um ponto de divisão. A comunidade astronômica global provavelmente se mobilizará,
exigindo coordenação e reconfigurando estratégias para garantir que nenhum futuro objeto escape à observação apenas porque um grupo de telescópios ficou temporariamente inativo. Resta saber como os observatórios ocidentais reagirão. Vão acelerar o retorno às operações, ampliar a cooperação ou firmar novas alianças para contrabalançar essa mudança? Vão buscar mais redundância, descentralização e distribuição do tempo de observação entre telescópios menores? Ou o prestígio e a inércia dos grandes centros continuarão a resistir às transformações profundas? No centro de tudo está o próprio cometa, indiferente à política humana, cruzando o espaço, liberando gás e poeira ao passar próximo do Sol. Seus vestígios, a coma, os jatos, a cauda, as assinaturas espectrais, são testemunhos dos processos que formam planetas, distribuem voláteis e semeiam mundos. Cada imagem é uma pequena chave que destranca mistérios de formação e de química interestelar. O fato de os observatórios chineses deterem algumas dessas chaves num momento de silêncio ocidental adiciona drama, mas também urgência. Não podemos desperdiçar oportunidades. Este é um ponto de virada, não apenas uma curiosidade nos anais da astronomia cometária. Ele sinaliza uma recalibração. Quem observa o céu, quem publica descobertas e como o teatro científico global é orquestrado. As imagens falam, mas as implicações reverberam. As novas imagens chinesas surgem num momento delicado, com instalações ocidentais paralisadas, algumas por design e cronograma, outras por manutenção ou falta de recursos. O céu se tornou mais silencioso em certos domínios. Nesse intervalo, os observatórios da China surgem com clareza impressionante. Quadros capturando a evolução da coma, os contornos tênues de plumas de poeira, sutis assimetrias de brilho, até mesmo a interação variável entre emissões gasosas e poeira. Esses registros fazem mais do que preencher uma lacuna. Tornam-se pontos de referência, marcos e, às vezes, provocações na narrativa em desenvolvimento do 3I Atlas. Neles, vislumbram-se indícios de estrutura, talvez um jato fraco emanando em direção ao Sol, ou um halo alongado inclinado em uma direção específica. Se confirmadas, tais feições podem indicar regiões ativas no núcleo ou áreas onde gelos voláteis rompem mantos de poeira. Como as observações chinesas foram feitas justamente quando poucos outros podiam ver, elas ganham peso. As mudanças morfológicas registradas nesses quadros podem se tornar marcos em cronologias de evolução que orientarão futuros modelos. Mesmo que observações posteriores ou dados multiespectrais contradigam algumas interpretações, os primeiros registros servem de âncora para a história em construção. Além da estrutura, os gradientes de brilho são cruciais. Em alguns lançamentos recentes da China, o brilho decai mais rapidamente em certas regiões da coma, talvez indicando ejeção assimétrica de gás, sombreamento por nuvens de poeira ou emissões direcionais. Comparar os contornos de brilho em diferentes eixos pode permitir estimar a distribuição de tamanhos de grãos de poeira, a densidade espacial das partículas ou até a direção predominante da ejeção gasosa. Assim, essas imagens servem para muito mais do que descrição morfológica. Elas alimentam modelagens físicas. A cadência temporal obtida pela China também é relevante. Enquanto telescópios ocidentais precisam agendar observações com horas ou dias de antecedência, arriscando perder janelas críticas, as equipes chinesas parecem conseguir capturar sequências mais responsivas. Essa agilidade lhes permite registrar mudanças rápidas, aumentos súbitos de brilho, jatos transitórios ou anomalias morfológicas. Num cometa errante e dinâmico, tais instantâneos podem capturar fenômenos efêmeros que, de outro modo, passariam despercebidos. Paralelamente, as imagens chinesas podem ser integradas a dados espectroscópicos ou multiespectrais obtidos por outras instalações, antes ou depois do período de inatividade ocidental. Mesmo sem os grandes telescópios, observatórios espaciais e sondas ainda operam, e seus dados espectrais podem ser cruzados com as imagens chinesas para inferir composições. Na prática,
Os dados chineses tornam-se uma estrutura sobre a qual futuras integrações em múltiplos comprimentos de onda poderão ser feitas. Outro aspecto é a questão das coordenadas astrométricas. Medições astrométricas precisas permitem refinar melhor a órbita, especialmente quando a trajetória é hiperbólica e sujeita a perturbações não gravitacionais. As imagens chinesas podem ter precisão suficiente para registrar a posição do 3I Atlas em relação aos campos estelares, com marcações de tempo minuciosas, dados que ajudam a determinar desvios de trajetória causados por ejeções de gás, pressão da radiação solar ou outras forças. Em um cometa que ingressa em nosso sistema vindo de longe, onde as incertezas orbitais se propagam rapidamente, quadros bem ancorados têm enorme valor. No campo público e científico, há também uma ressonância simbólica. A história de um cometa de outro sistema sendo capturado visualmente por telescópios chineses, enquanto gigantes ocidentais permanecem inativos, serve como ponto de inflexão retórico. Mídia e comunidades científicas certamente perguntarão: a China apenas preencheu a lacuna ou salvou as observações? As narrativas sobre liderança científica, capacidade nacional e ambição espacial girarão em torno dessas imagens, tingindo o que poderia ser apenas dado técnico com uma gravidade geopolítica inegável. As implicações também provocam uma reflexão interna nos observatórios ocidentais. O apagão, ou silêncio relativo, no fronte dos telescópios, ameaça causar danos de reputação nos círculos científicos. Agências de fomento, editores de revistas e consórcios internacionais podem começar a questionar se é sustentável depender de poucos telescópios carro-chefe. Alguns podem perguntar por que sistemas de backup não foram acionados, ou por que o agendamento não previa redundância. As imagens vindas da China serão apontadas direta ou indiretamente como um alerta. As diretorias de observatórios podem ser pressionadas a repensar tempo de atividade dos instrumentos, planos de contingência e protocolos de colaboração. Para a comunidade científica chinesa, a mudança representa um momento de alavancagem estratégica. Publicar resultados, ou mesmo interpretações preliminares, pode atrair atenção internacional, colaboradores e investimentos. Propostas de financiamento ou de missões, amparadas por capacidade demonstrada, de repente ganham legitimidade. Jovens astrônomos chineses podem se ver projetados em redes globais, creditados por insights sobre um visitante interestelar raro justamente quando outros estavam em silêncio. Esse ganho de reputação não é passageiro. Ele pode catalisar mudanças de longo prazo na diplomacia e na influência da astronomia chinesa. Mas oportunidade vem acompanhada de risco. Se esses registros forem mal interpretados ou depois forem contrariados por dados melhores, as equipes chinesas ficarão sujeitas a escrutínio e até a desgaste de imagem. Por exemplo, se um jato visto numa imagem semanal for declarado como definitivo e depois não aparecer em observações de acompanhamento, críticos poderão dizer que houve excesso de confiança. Se a calibração fotométrica estiver errada ou se algum viés entrar por ruído instrumental, céticos vão vasculhar metadados e fluxos de redução. Como esses registros serão dissecados por uma comunidade ávida por anomalias, transparência na redução, barras de erro, calibração e metodologia vai importar tanto quanto as próprias imagens. A comunidade científica mais ampla, por sua vez, terá de lidar com a integração justa e robusta de conjuntos de dados assimétricos. Quando um grupo de observadores domina uma janela de tempo, seus registros podem distorcer as análises combinadas. Meta-análises e modelagens globais terão de considerar vieses observacionais, quais períodos tiveram cobertura, quais não tiveram e quanto peso dar a cada conjunto, dada a incerteza. Se os dados chineses preenchem lacunas, será preciso cuidado para que feições locais não passem a ditar conclusões globais. De certo modo, a comunidade pode ter de adotar modelagens com peso de observação, em que cada dataset recebe um peso proporcional à sua incerteza e ao seu contexto. Esse episódio também acende tensões estratégicas sobre a alocação de tempo de telescópio,
Prioridades de observatórios nacionais e coordenação entre instituições. Observatórios de países diferentes deveriam reservar janelas de emergência para eventos transitórios de alta prioridade. Acordos de compartilhamento de dados deveriam prever que, quando uma grande instalação estiver fora do ar, outras assumam a cobertura. As imagens chinesas escancaram a fragilidade das campanhas de observação e podem acelerar protocolos ou até tratados de observação de backup. Dá para imaginar novos arranjos. Se um telescópio de referência ficar inoperante, outros se comprometem a cobrir as janelas. Se um país divulgar imagens, os metadados devem ser compartilhados em prazos definidos. Se essas convenções vão se tornar formais ou seguirão informais, isso vai definir os padrões futuros. Há ainda implicações para software, pipelines e padronização de dados. Se os observatórios chineses adotarem ou adaptarem pipelines de redução compatíveis com os padrões internacionais, os dados divulgados se tornam mais interoperáveis. Em contrapartida, se usarem pipelines proprietários ou idiosincráticos sem metadados completos, a integração fica mais difícil. A pressão recairá sobre as equipes chinesas para documentar métodos, limites de erro, referências de calibração e protocolos de redução em detalhe. Na prática, a astronomia observacional tende a se apoiar ainda mais na reprodutibilidade dos pipelines, e não apenas na reprodutibilidade do resultado final. Em sentido mais amplo, o momento evidencia que a ciência de fronteira hoje depende tanto de infraestrutura e de resposta rápida, quanto de curiosidade. O cometa não vai desacelerar nem esperar a agenda dos observatórios. Ele exige agilidade. Observatórios com capacidade de pivotar rápido, prontos para operar em janelas apertadas e com cultura de liberar dados com rapidez, ganham vantagem. A ação chinesa mostra isso de forma concreta. Isso é particularmente crítico para objetos astronômicos rápidos ou transitórios, cometas, visitantes interestelares, explosões de raios gama, objetos próximos da Terra, fast radio bursts. O futuro da astronomia observacional se apoia cada vez mais em redes distribuídas capazes de se coordenar globalmente, responder depressa e interligar pipelines. As imagens chinesas durante o vazio dos telescópios ocidentais são um teste de mundo real de como sistemas distribuídos podem, ou não, funcionar em escala. Se isso provocar redes globais mais robustas, com observatórios em vários continentes coordenando janelas de vigilância, o impacto mais duradouro pode estar na arquitetura da observação, e não apenas nos detalhes deste cometa específico. Há uma implicação mais profunda sobre confiança, abertura e verificação em comunidades científicas que atravessam fronteiras geopolíticas. Quando um país fornece dados cruciais durante uma janela de silêncio, surgem inevitavelmente questões de confiança. Os demais cientistas vão assumir que os dados são confiáveis? Vão exigir quadros brutos e calibração? Equipes independentes vão repetir a redução? Embargos de dados serão mais ou menos tolerados? As normas e os mecanismos de confiança da ciência multinacional são testados exatamente em eventos assim. A própria história do cometa é suficientemente poderosa para virar símbolo. O 3I Atlas é um mensageiro fugaz de outra estrela, trazendo em sua poeira e em seu gás a memória molecular do ambiente onde nasceu. Cada imagem registrada ao longo de sua passagem é parte de um revezamento cósmico. Por um momento, a China pegou o bastão enquanto outros dormiam. Essa imagem passa a integrar a memória cósmica, não só como registro científico, mas como narrativa de como as nações vigiam o céu, de como o conhecimento circula e de quem pode falar sobre a história das estrelas. No meio do silêncio dos telescópios ocidentais, as imagens chinesas colam as lacunas, obrigam a reinterpretar e afirmam presença. Longe de serem observações passivas, esses quadros funcionam como nós de decisão. O que destacar, que interpretação enfatizar, que anomalias apontar. O cometa é indiferente. Sua física não reconhece fronteiras. Mas nossas instituições humanas respondem. Os dados são só o começo. O restante é política, prestígio, alianças
reações. Tudo se espalha em ondas. O que sair deste momento vai moldar não apenas como entendemos o 3i Atlas, mas como a humanidade observa o que está além. Mesmo enquanto os dados dos observatórios chineses continuam se espalhando pelo mundo científico, uma transformação mais silenciosa acontece embaixo da superfície. A recalibração de como nações, instituições e pesquisadores enxergam a própria observação do espaço. O episódio do 3i Atlas não mostra apenas competência tecnológica, ele força uma reconsideração filosófica sobre acesso ao cosmos. Por séculos, a descoberta astronômica foi moldada por geografia e política tanto quanto por ciência. As imagens chinesas, feitas enquanto muitos dos grandes telescópios do Ocidente estavam parados, marcam uma mudança sutil nesse equilíbrio. Em certo nível, esses acontecimentos ressaltam a importância do tempo na descoberta científica. O universo não dá repeteco. Cometas, erupções e fenômenos transitórios passam uma vez e não voltam. Quem consegue ver na hora certa torna-se guardião de evidências irrecuperáveis. Essa fragilidade temporal cria um novo tipo de competição, não pela posse do céu, mas pelo direito de testemunhá-lo primeiro. A prontidão da China para observar quando a oportunidade surgiu reflete anos de investimento em agendamento flexível, coordenação nacional e automação. Esse preparo sistêmico quase não aparece, até o dia em que se torna decisivo. Sob a superfície, o episódio também revela uma disputa silenciosa de culturas de dados. A astronomia ocidental, moldada por consórcios internacionais e programas financiados com recursos públicos, sempre enfatizou arquivos abertos e colaboração entre pares. O ecossistema de pesquisa da China, embora esteja se profissionalizando rapidamente, tende a centralizar dados em canais institucionais antes da divulgação global. A questão, portanto, não é só quem captura o dado, é quem o organiza, como ele é autenticado e como entra no corpo comum do conhecimento humano. Por isso, cada quadro chinês do 3i Atlas leva junto não só informação científica, mas uma declaração sobre como o conhecimento é governado. Enquanto isso, em salas de controle de observatórios e redes acadêmicas, o episódio desperta uma onda de autoanálise. Como construir redundância em futuras redes de observação, como distribuir pipelines de dados entre hemisférios e como blindar a continuidade da pesquisa contra interrupções técnicas ou políticas. O sucesso chinês vira prova de conceito de agilidade, um modelo que futuras colaborações podem imitar, não combater. Seguido com sabedoria, o resultado pode ser uma nova astronomia global, distribuída, multilingüe e resiliente a interrupções. A divulgação das imagens chinesas do 3i Atlas vai além de um simples registro astronômico, simboliza uma nova era de descoberta, na qual a observação do cosmos deixa de ser monopólio de poucos e se torna um esforço global. A rápida resposta da China, enquanto telescópios ocidentais permaneciam em silêncio, demonstra não só capacidade técnica, mas também uma estratégia de continuidade e independência científica. Essa conquista é fruto de anos de investimento em infraestrutura espacial, com redes automatizadas, telescópios integrados e sistemas de análise baseados em inteligência artificial, que asseguram observações ininterruptas. O episódio marca uma mudança no equilíbrio científico. O conhecimento já não emana apenas dos polos tradicionais, mas pode surgir de qualquer lugar com tecnologia e visão. Ao compartilhar suas imagens, a China amplia o debate sobre dados, colaboração e diplomacia científica, mostrando que a curiosidade humana transcende fronteiras. No silêncio dos observatórios ocidentais, o 3i Atlas continua sua jornada, agora observado por novos olhos que reafirmam um princípio universal. O espaço pertence a todos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente o que achou sobre o papel da China nessa revelação.